para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé e tendo os corações purificados de má consciência. O que é que quer dizer esse texto? A pergunta que eu faço é: como é que podemos nos aproximar de Deus? O que é que esse texto está nos ensinando sobre esse se aproximar de Deus? Qual é o acesso, o único caminho de acesso a Ele? E o texto de João 4:23, que é a conversa de Jesus com a samaritana, que Jesus diz que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí eu pergunto: que tipo de adoradores o Senhor procura e o que isso significa? Estou lançando na mesa as 3 perguntas. Você comenta algum texto ou responde alguma das perguntas. O que preferir? Quem quer começar? O que é que esse texto de Hebreus nos fala sobre essa nossa aproximação com Deus? Como é que deve ser essa nossa aproximação? Como é que a gente pode se chegar a Ele? E o que significa adoradores em espírito e em verdade, que é isso que Ele está procurando? Quem quer falar sobre uma dessas coisas? Eu sim. Pode falar. Uma pergunta aqui que eu estava lendo aqui e gostei bastante foi a primeira pergunta, que fala: como podemos nos aproximar de Deus? No texto fala que temos que ter intrepidez e ousadia, né? Eu acho que a gente pode se aproximar lendo mais a palavra, conversando mais com ele, fazendo mais jejum. É igual um filho e um pai. Quando você quer mais atenção do seu pai, você faz coisas para chamar a atenção dele. Então é a mesma coisa com Jesus. Você vai fazendo coisas para chamar a atenção dele. Interessante. Simples assim. Que mais? Que mais? Sara Gabriele, o que é que você diria para essa pergunta? E Lucas Farias também. Alguma dessas perguntas. Como podemos nos aproximar de Deus? Qual o único caminho de acesso? Que tipo de adoradores ele procura e o que significa isso? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu gosto muito da parte desse texto que fala que tem interpretação de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. E aí a gente lembra, né, que hoje a gente só tem acesso ao Pai por causa do sofrimento de Jesus, por causa da morte dele, né? No momento que ele morreu, ele tirou esse véu que tinha entre o homem e Deus, e a gente agora pode tranquilamente estar no nosso quarto e sentir a maior presença de Deus, e isso é maravilhoso. Eu gosto da parte que fala no texto de adoradores em espírito e verdade. Eu estava analisando aqui com minha mãe quando eu estava fazendo o que é que significava esse em espírito e em verdade. Boa. E eu acho que esse em espírito é porque é o tempo todo, né? Quando fala oração em espírito, aí vai estar orando o tempo todo, até mesmo em silêncio. E eu acho que esse em espírito é viver aquilo que a gente está adorando, aquilo que a gente está falando, né? Tem um texto que está em Hebreus 13:15 que fala: o louvor é o fruto dos lábios que professam seu nome. Então eu acho que tem muita gente aí no mundo que louva, que canta vários louvores, mas não vive aquilo que canta. Eu acho que o discípulo tem que viver aquilo que ele louva. E não só viver, mas também ter prazer em fazer isso, né? Em verdade. Gostar de fazer isso, né? De adorar o Senhor. Boa. Gostei. Em espírito, Sara Gabriele, fala mais de uma atitude interior, né? Que envolve essa fé, envolve esse amor, que são coisas que a gente não vê. A gente não vê a sua fé interior, não vê o seu amor pelo Senhor, né? Que você está adorando Ele em espírito, é algo interno. E, em verdade, é algo que se expressa na vida. Isso que você falou aí, gostei muito. Verdade é algo que a gente vê. Então, você está adorando em espírito, é uma atitude de coração que envolve fé, envolve amor, mas a sua vida, né, prática, expressa que é verdadeiro isso, que é em verdade que você está adorando. Você é um adorador em verdade, porque sua vida
condiz com o que você está dizendo na oração, está cantando na música. Em Lucas, tinha uma expressão que eu ouvia que eu achava muito interessante, assim, o discípulo é aquele que vive o que canta, canta o que vive, né? Que adianta a gente chegar aqui e cantar algumas coisas e sair daqui do encontro e viver uma vida diferente daquilo que a gente está professando com os lábios. Aí é hipocrisia. Quando o que a gente fala com a boca, com os lábios, não bate com o que a gente vive, tá? Isso é um dos aspectos da hipocrisia. E aqui não, o Espírito em verdade, você diz uma coisa porque está no seu interior e você vive de acordo com aquilo. Quem mais? Quem mais quer compartilhar sobre isso aí? Tio, Oi, pode falar. eu acho que os verdadeiros adoradores que Deus procura são aqueles que oram com um coração sincero e verdadeiro, que se relacionam com Ele como amigo, né? Como um pai, não por interesse, né? Boa, gostei muito disso aí. Gostei demais. Isso, inclusive, viu, Enzo? Uma das diferenças de você diferenciar oração e uma reza, eu que estou dizendo isso aqui agora, tá? A reza é uma coisa que você pode repetir sem você nem crer naquilo, sem você nem estar sentindo vontade de dizer aquilo, sem você nem estar pensando naquilo que você está dizendo, simplesmente pegar algo e ficar repetindo. Né? E não só aquelas rezas católicas, não. A gente pode pegar uma oração nossa e pegar uma frase e ficar repetindo aquilo sem sentido, sem sentir, né? Sem pensar no que você... Isso vira uma reza, isso não é em espírito e em verdade. Isso é um ritual, virou um ritual, né? Deixou de ser uma coisa espontânea. Quem mais? Não sei se alguém levantou a mão aqui. Pedro Barros diz, não dá para ver a fé, até porque fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Está fazendo trocadilho com o texto de Hebreus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, que não se veem. Quem mais quer comentar? Uma das coisas que me chamou a atenção no texto de Hebreus foi o 22, que fala aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, né? Precisamos ter um coração sincero diante de Deus, como foi falado no começo. O Senhor conhece, né, as nossas necessidades, conhece como estamos, conhece o que temos passado, mas Ele espera de nós essa sinceridade. Quando abrimos a nossa boca, né? Ele espera ouvir de nós o que temos passado, o que temos sentido, o que tem acontecido ao nosso redor. Ele quer ouvir de nós. E outra coisa também foi a parte da fé, né? Precisamos crer que estamos diante do Pai. Precisamos crer que Ele está conosco, né? Uma das coisas que nos grupos de oração, acho que ontem, na verdade, eu compartilhava com as meninas, né, sobre a fé e falava que uma das coisas que o Senhor mais deixou, assim, bem nítido, né? Que precisava ter fé. É preciso ter fé para estar diante dele, para seguir esse caminho, né? Boa, gostei. Essa coisa do sincero coração é muito legal, porque se não tem sincero coração, vira uma religiosidade, né? Religiosidade é você fazer aquilo por uma obrigação, por um ritual, simplesmente por uma tradição. Mas você não faz aquilo de coração, você não está orando de coração, você não está adorando de coração, você não está lendo a palavra de coração. Agora, tem momentos que a gente está com mais vontade, outros com menos, tá, e até isso você tem que dizer para Deus. Ó Deus, hoje eu estou cansado aqui, não estava nem com muita vontade de orar ou de ler a Bíblia. Diga, seja sincero, coloque isso para o Senhor, mas me encha aqui de vontade, de prazer, de alegria. Quer ver um cara sincero com Deus? É Davi. Vai ver lá as orações dele, os salmos dele, a sinceridade que ele tinha de dizer como ele estava para Deus. Ele não escondia nada, porque ele sabia que Deus conhece o coração. Não dá para esconder nada de Deus. Então é melhor que a gente já chegue chegando. Diz, ó Deus, estou assim, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateado, hoje aconteceu isso. Rasgue o coração e a alma diante do Senhor. Isso é sincero o coração. E a certeza de fé de que Ele vai nos ouvir, é nosso Pai, Ele vai nos acolher. E vai nos transformar, inclusive, enquanto estamos ali com Ele. Algo mais? Eu quero passar para a Julie. Amém. Se alguém quiser comentar algo mais, vai ter tempo. Júlio vai usar um tempo aqui para testemunhar, depois a gente vai abrir no finalzinho, para quem quiser ainda falar sobre essa coisa da comunhão com Deus, ou compartilhar alguma coisa sobre o testemunho dela também. Tá bom? Júlio, as palavras aqui dos encontros especiais, as palavras pastorais, a gente tem gravado, e depois a Amanda tem gravado, e depois ela deixa lá no canal de YouTube dela, para a galerinha poder acessar de novo, ouvir novamente,
e compartilhar. Aí tia Célia teve aqui semana passada, mas ela pediu para então gravar o testemunho dela, porque tinha coisas muito fortes, pessoais da história dela, né? Algum problema de gravarmos o seu testemunho hoje aqui? Nenhum problema. Ótimo. Então, Amanda que já estava gravando, depois você edita. Vamos orar aí por Júlia, por esse tempo, para ouvirmos aí o Senhor também através dela. Pai antigo, abra esse lugar secreto com a gente, conte os segredos do lugar secreto para a gente, nos anime em fé. Olá, queridos teens, muita saudade de vocês. Eu estava aqui passando a telinha, uma pena que não dá para ver todo mundo, que a gente vai passando e parece que é infinito, não acaba nunca a quantidade de pessoas que tem aqui na conversa. Mas muitas saudades. Alguns de vocês me conhecem, eu sou monitora do Retim já há 3 anos, eu acho, né? E alguns me conhecem, alguns eu nunca vi, mas tem rostos muito conhecidos aqui. Mas meu nome é Juliana, sou aqui do setor da Orla, sou do grupo caseiro do Tio Dé. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem feito comigo no meu lugar secreto. Por isso, bem-vindos ao meu lugar secreto. Estamos aqui em um lugar de intimidade comigo e o meu Senhor. Fiquei orando durante esses dias e perguntando ao Senhor o que deveria falar, o que eu deveria abrir desses segredos do lugar secreto. E resolvi, né, através do Senhor, falando no meu coração que eu deveria começar do comecinho, né? De onde tudo começou mesmo. Estou um pouco nervosa aqui, porque é muita gente. Então, tenham paciência comigo, mas é um prazer estar aqui. Você é de casa, Jolie. Você é de casa, fica à vontade. Você está mais perto da idade dele do que eu. Se eu fico à vontade, ainda mais você, que é da galera aí. Mas o nível da galera é alto. Quem puder aí, abre o vídeo para deixar aberto para a Júlia poder ver vocês, tá certo? E também porque está gravando. Tá? E evita as conversas aí no bate-papo nesse tempo. No final, a gente vai abrir para vocês compartilharem, perguntarem mais coisas para a Júlia. Pode seguir, Preciosa. Então, vou começar do comecinho, certo? Eu me converti aos 12 anos de idade, a idade de muitos de vocês, né? Alguns têm 14, 16, né? Mas me converti aos 12 anos. E desde essa idade, eu sempre fui muito animada nisso que estávamos falando agora há pouco, a ter comunhão com Deus, a buscar mais ao Senhor, conhecer ao Senhor, a leitura da palavra, a jejuar, a pregar o evangelho. E durante a minha caminhada com o Senhor, eu fui crescendo nisso. Mas hoje, né, olhando um pouquinho para trás, eu percebo que talvez algumas coisas eu tratei com superficialidade. Não tratei de forma profunda como o Senhor queria que eu tratasse. E sempre fui animada em retiros, indo ali para Coípe durante 6 anos da minha vida, momentos muito preciosos com o Senhor, uma semana ali intensa com o Senhor. E sempre voltava muito animada, não, eu vou ler a Bíblia toda e vou pregar para uma pessoa a cada dia e vou, né, aquela super empolgação. E muitas vezes isso passava um pouco, né? Eu ia esmorecendo um pouquinho assim, né? E isso não era legal. Mas sempre buscando muito e querendo ao Senhor. Mas o que acontece? Em 2018, o Senhor começou a falar muito comigo sobre um lugar em que Ele queria toda a inteireza do meu coração. É um lugar em que Ele queria me levar a uma vida de profundidade com Ele. E esse lugar é o lugar secreto. Por que lugar secreto, né? Porque em Mateus 6,6 fala, eu tô aqui com umas pescas, viu, gente? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu comecei a entender esse texto, né? No ano de 2018. E como é que aconteceu isso? Eu estava fazendo uma viagem, eu ia morar 3 meses fora, ia para casa de uma tia minha, e eu estava buscando muito ao Senhor, queria muito ouvir a voz do Senhor enquanto eu estivesse lá, nesse tempo fora, queria entender o porquê que eu estava indo,
Porque, na verdade, eu já tinha tido um sonho 2 anos antes, que eu iria fazer essa viagem. E aí eu vou contar o sonho rapidamente para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. No sonho, eu ia pro país, né, que foi Suécia, e eu ia para esse país e eu chegava lá de trem e eu saltava do trem e eu sentia muito frio. E quando eu sentia frio, meu tio me dava um casaco grande e a primeira coisa que eu via quando eu saltava do trem era um ônibus azul com portas largas. E aqui em Salvador a gente nem tinha esse ônibus na época e não tinha nem como eu pensar nisso. E naquele ônibus eu ia encontrar o meu noivo. E nisso que eu ia encontrar o meu noivo, ele iria me levar a muitos lugares. Eu tive esse sonho 2 anos antes da minha viagem e acordei e pensei, poxa, eu vou para a Suécia algum dia. Não sei se isso realmente vai acontecer, mas eu sonhei com isso. E então, 2 anos depois, eu ganhei uma viagem de presente, minha tia me deu uma viagem de presente. E então, quando eu saltei do trem, foi exatamente a mesma sensação do sonho. Eu senti frio, meu tio me deu um casaco e a primeira coisa que eu olhei foi um ônibus azul com portas largas. E eu fiquei, nossa, olha o sonho que eu tive há 2 anos atrás. Então, quando eu fui para casa, cheguei, fui recebida e fui para casa, eu lembro que eu fui orar ao Senhor e falar assim, Senhor, quem é o noivo, né? Achei que eu ia conhecer meu noivo lá na Suécia, talvez, não sei. E falei, Senhor, quem é o noivo, né? Será que ele está aqui? E lembro do Senhor falar muito forte ao meu coração de que o meu noivo era ele. E aí eu sempre faço muitas perguntas para Deus. E aí eu falei assim, mas e os lugares? Que lugares são esses? Eu vou conhecer outros lugares? Será que o Senhor está me chamando para missões e eu vou para vários países? E aí ficava perguntando essas coisas a Deus. E aí o Senhor falou comigo que ele era o meu noivo e que ele queria me levar a muitos lugares. Lugares profundos nele. E ali eu entendi que aquele seria um tempo de que o Senhor iria se revelar, né, para mim em muitas coisas e que eu iria a muitos lugares. Então lá foi o período que o Senhor começou a falar muito comigo sobre inteireza, sobre obediência, sobre devoção a Ele. Então lá, como eu tinha muito tempo livre, eu passava muito tempo no meu quarto. E arrumava a casa, né? E ajudava nas coisas, saía assim às vezes. E eu passava muito tempo no meu quarto. E eu falei, poxa, se eu quero viver essa profundidade com o Senhor, eu vou buscar Ele. Então eu vou ler mais a palavra. Eu vou jejuar mais, eu vou contemplar o Senhor, eu vou louvar. E aí aconteceram muitas experiências com o Senhor, nesse meu momento de quarto ali. Deus foi me falando muitas coisas, foi revelando algumas coisas do meu coração. E aí eu voltei para o Brasil depois de 3 meses. E quando eu voltei, eu lembro que eu deixei um pouquinho aquilo que eu estava vivendo de forma muito intensa lá. Porque lá eu tinha muito tempo. E quando eu cheguei aqui, eu voltei à minha rotina, né? De trabalho, de estudo e tudo mais. E aí eu lembro que quando eu estava vivendo, estava buscando ao Senhor, e ali na presença do Senhor e tudo mais. Mas teve um dia que o Senhor falou muito forte comigo. Eu estava na rede de casa, assim, orando e olhando para o céu. Eu gosto muito de olhar para o céu enquanto eu oro. E o Senhor falou comigo, não dê limites ao meu espírito, não dê limites àquilo que eu quero fazer em você. Então, talvez eu estava limitando alguma coisa que o Senhor queria falar comigo, queria fazer em mim. E eu lembro que ali eu fui ao chão e muito arrependida, e disse, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu dei limite, que eu limitei de alguma forma. E eu comecei a orar muito para que eu fosse constante no lugar secreto, para que eu buscasse ao Senhor de forma intensa, de forma profunda. Então, nesse período, eu me arrependi muito, né? Falei, não, Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero ficar aqui na tua presença. E aí eu passei a me trancar no meu quarto, né? Minha mãe batia várias vezes no meu quarto, Ju, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? E eu tava lá, e eu queria ouvir a voz do Senhor, e eu queria entender mais da palavra, eu queria louvar, eu queria ter aquele meu momento com o Senhor, né? E aí foi aí que o Senhor me deu uma oportunidade, assim, de trabalhar em casa durante 4 horas do meu dia.
E eu passava 4 horas trabalhando, ainda passo, né? Trabalhando no computador. E aí ajudava nas coisas de casa e tudo mais. Mas depois que eu terminava de fazer tudo isso, eu corria para o lugar secreto. Passava o dia todo ali no quarto, mas eu tinha que ter aquele momento com o Senhor. Então o Senhor começou a falar muito comigo sobre uma vida de jejum e oração. Começou a falar muito comigo sobre passar tempo com Deus, né? Quando eu falo que eu tratava de forma superficial essa relação de comunhão que a gente tem que ter com o Senhor, eu falo daqueles 30 minutinhos que às vezes a gente ora e às vezes a gente só fica pedindo e não para ouvir, não para meditar naquilo que o Senhor está nos falando através da palavra. Então, eu passei a entender que eu precisava, se eu queria conhecer ao Senhor, se eu queria ir a esses lugares profundos e espirituais nele, eu precisava passar tempo com Deus. E aí eu passava horas do meu dia ali, 4 horas, 5 horas, às vezes ia à madrugada orando, contemplando ao Senhor. E no meu lugar secreto é um lugar em que eu mais tenho liberdade com o Senhor, né? Ninguém tá me vendo, só eu e o Senhor. Então é o lugar de arrependimento, é o lugar de negar a mim mesma, né? Negar a minha carne, porque aí eu vou falar um pouquinho para frente sobre isso. Mas passar tempo com Deus é você negar muitas coisas, né? É você, tipo assim, eu vou deixar de assistir Netflix para passar tempo com Deus, para ler a palavra. Então eu passei a trocar o entretenimento, que eu achava que era muito legal, para conhecer mais do Senhor. Então, ao invés de ficar assistindo seriado, ouvindo música, seja o que fosse, eu ia ler a palavra. E aí eu comecei a ter prazer em ler a palavra do Senhor. Eu tinha muita dificuldade antes de ler a Bíblia. Lia 1, 2, 3 capítulos por dia, aí depois já não lia mais, ficava nessa inconstância, né? E eu comecei a orar muito por constância, e Deus começou a falar comigo sobre o Salmo 119. E aí o Senhor falou comigo assim, toda vez que você lê a Bíblia, você vai ter que ler o Salmo 119 antes. E aí eu comecei a entender, né, que Deus queria, que Davi ali, o salmista, né, ele tem prazer na lei do Senhor. E ele fala isso diversas vezes. Eu falei, eu preciso ter prazer nisso aqui que eu tô lendo. E aí eu passei a entrar nas histórias da Bíblia e me debruçar ali naquilo que o Senhor estava falando e meditar durante o dia. E eu comecei a orar muito assim, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo ao ponto de eu estar na cozinha lavando os pratos, ou eu estar no banheiro lavando o banheiro, ou estar na rua e eu ouvir a voz do Senhor de forma, sabe, pertinho ali de mim. Eu queria ter essa intimidade com o Senhor e eu fui buscando. E eu lembro que uma vez eu estava sentada no meu quarto, como eu falei, eu gosto muito de orar, olhando para o céu, sempre abro a janela, tipo, contemplando ao Senhor, a criação do Senhor. Lembro de uma vez que eu estava olhando para o céu, mas era algo tão forte dentro do meu quarto que eu sentia a presença do Senhor ali. Eu falei, não, o Senhor está aqui comigo. E aí eu lembro de virar assim para frente assim e falar assim, Jesus, você está aqui comigo, né? Eu posso conversar com você, eu posso falar com você, eu posso rir com você, eu posso brincar aqui com você. Eu lembro de sentir assim a presença do Senhor na minha frente. E isso tudo eu fui desenvolvendo justamente por causa daquilo, passar tempo com Deus. Passar tempo com Deus, você fica mais sensível ao que o Senhor quer falar ao seu coração, ao que o Senhor quer revelar ao seu coração. Então, como eu falei, eu comecei a buscar muito uma vida de jejum. Foi um período que eu emagreci muito na minha vida. Eu queria jejuar, eu queria buscar mais do Senhor. E eu entendi algo sobre o lugar secreto durante esse período que o Senhor foi falando ao meu coração, de que o mundo, muitas vezes, prepara o ambiente, né, para o pecado. Né? Os shows do mundo, as festas do mundo, geralmente eles vendem os ingressos bem antes, né? Todo mundo tem que se preparar. Carnaval, aquela empolgação toda. Eu comecei a pensar, por que não preparar o meu lugar secreto para estar com o Senhor? Então, eu comecei a criar um costume de chegar aqui, arrumar a cama, tomar um banho, me perfumar. E eu sempre... Isso é um segredo, viu? Ninguém sabe disso, só minha mãe. Só vai ser para vocês aqui.
que eu acendia umas velinhas, assim. Eu preparava o ambiente, uma vela que tivesse aroma de rosas ou de morango, alguma coisa assim, uma vela que eu gostasse. E ali eu sentava para estar com o meu Senhor. E eu entendi nesse tempo o que era priorizar, né? De estar na presença do Senhor. Eu precisava priorizar. Então, quando não dava para eu ficar, até hoje, né? Quando não dá para eu ficar depois do trabalho, eu procuro acordar cedo, eu durmo um pouquinho mais tarde, mas eu preciso estar com o meu Senhor. Nesse período, o Senhor falou comigo de um texto que está em Isaías 45:3, que fala assim: eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos, e quebrarei em pedaços os portões de bronze, e cortarei em partes as barras de ferro, e te darei os tesouros da escuridão, e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou Deus de Israel. Então o Senhor começou a falar comigo. Não sei se vocês lembram que lá na frente eu falei sobre lugares profundos e espirituais no Senhor. Logo depois o Senhor começou a me falar de tesouros escondidos, e na minha tradução fala que os tesouros estão nos locais secretos. E aí eu comecei a meditar nisso, e o Senhor falou muito comigo que Ele tinha muitos presentes para me entregar, alguns tesouros para me entregar, mas para isso eu precisava continuar na presença dEle, buscando mais profundidade com Ele, né? E eu lembro que muitas vezes que eu vou, né? Eu vou falar vou porque eu continuo buscando ao Senhor e estando aqui no meu secreto com o Senhor. Muitas vezes foi um momento de muito choro, de muito arrependimento, de muitos sorrisos, de ficar aqui rindo com o Senhor, como se eu tivesse contando uma piada e Ele ria, e eu sentia muito forte que o Senhor estava muito feliz com aquilo. E que o Senhor se agradava de passar tempo comigo. Comecei a pensar muito assim, poxa, o dono do universo gosta de estar comigo, gosta de passar tempo comigo. E toda vez que eu passo tempo com Ele e eu saio do meu quarto, eu estou renovada, né? Eu estou cheia do Senhor. Eu posso falar de Jesus para as pessoas de forma que elas sintam, de forma palpável mesmo, né? Quanto mais a gente busca, mais nós temos para dar, né? Tá tudo certinho aí? Certo. E um outro texto que o Senhor foi falando comigo, tem vários textos, mas eu não vou falar todos, não. Foi um texto de Jeremias 33:3. O engraçado, gente, é que eu sempre gostava mais de ler o Novo Testamento. Não gostava tanto de ler o Velho Testamento. Lia, às vezes por obediência, as amigas combinavam de ler e tudo mais. Mas aí Deus começou a falar muito comigo através do Velho Testamento. E aí o texto de Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu comecei a entender do Senhor também que eu precisava clamar, porque ele queria isso, sabe? Ele queria me responder, ele queria me anunciar coisas grandes e ocultas que eu não sabia ainda, mas que eu podia conhecer. Então, eu comecei a ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo. O que é que o Senhor tem... Eu lembro de acordar e falar assim: Senhor, e aí? O que é que o Senhor tem para falar comigo hoje? Esse tempo com o Senhor no secreto, essas horas com o Senhor no secreto, me fizeram entender o que é o verdadeiro prazer de estar na presença do Senhor. Ainda tenho entendido e ainda tenho crescido. Mas de ficar ali, de conversar com Ele, como vocês estavam falando, como se fosse um amigo íntimo, um amigo querido que eu gosto de estar com ele. E então eu precisava clamar, eu precisava, né, buscar de todo o meu coração. Tem um texto lá em Crônicas que fala assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Comecei a entender também que o Senhor queria toda a inteireza do meu coração. O Senhor queria totalmente a minha atenção, totalmente o meu coração. Ele estava procurando por esses corações.
E eu lembro que eu orava muito assim, Senhor, por favor, encontre o meu coração totalmente teu, totalmente dedicado ao Senhor, né? E isso foi o que o Senhor foi acrescentando, assim, na minha vida. Qual é a referência desse texto de Crônica, Ju? Eu não lembro agora. Eu estava aqui Tá. e acabei lembrando dele. Tá, tranquilo. Vou procurar aqui. Certo. Eu acho que é 6,14, se não me engano. Se não me engano. Esse texto que estavam comentando de Lucas 10:42, né? Que fala que Maria, ela estava aos pés do Senhor. E a sensação que eu tenho quando eu leio é como se Maria tivesse assim na coxa de Jesus, assim, sabe? E ela tivesse assim bem pertinho para não perder nada. Eu lembro que o Senhor falou muito comigo sobre esse texto. E eu orava muito, falava assim, Senhor, que eu aprenda a escolher a boa parte, que eu nunca fique agitada, que eu aprenda a priorizar. Porque Maria, ela sabia quem é que estava ali na casa dela. Ela sabia que ela precisava dedicar toda a atenção dela a quem estava ali, que era Jesus. Então, eu sempre oro e falo assim, Senhor, não me deixa que nada me distraia, né? Eu quero ficar aqui na tua presença. E uma coisa muito interessante disso, de você passar tempo com Deus, é que muitas vezes a gente vai, a gente ora, fala. O Senhor gosta muito de nos ouvir. Ele é um bom pai, ele gosta de dar boas coisas aos seus filhos. E ele gosta que a gente peça também. Mas algo muito interessante na nossa comunhão com Deus que a gente precisa aprender a ouvir, né? Isso tira também a nossa agitação, que às vezes a gente fica pedindo. Isso também é agitação, isso também é ansiedade. Mas o Senhor gosta que a gente pare e fique ouvindo. E eu comecei a desenvolver isso, comecei a parar e só ficar ouvindo ali. Muitas das vezes eu não ouvi nada, absolutamente nada. Ficava pensando assim, poxa, Senhor, você não vai falar comigo nada hoje, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, eu queria tanto ouvir tua voz hoje, e ficava ali esperando. Mas o meu coração, ele se aquecia só da ideia de poxa, o Senhor vai falar alguma coisa comigo hoje. E às vezes eu saía do quarto, ia fazer alguma coisa dentro de casa, e eu ouvia o Senhor falando alguma coisa, soando alguma coisa ao meu ouvido. E nisso eu fui buscando essa intimidade com o Senhor, e eu fui percebendo que através disso a gente passa a conhecer a Deus, né? Passa a entender a suficiência de Deus, a soberania de Deus, né? A gente para de ficar nessa inconstância. Quando a gente passa tempo com Deus, a gente entende onde é que está o nosso tesouro. Então a gente precisa buscá-lo, né? E nisso eu fui crescendo, né, em conhecer a Jesus e ter a minha suficiência, inclusive como solteira, né, entender que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu amado, que Ele é o meu noivo. Então, aí eu queria falar algumas coisas assim que eu fui desenvolvendo com o Senhor, né? Tem a história de você arrumar o lugar secreto para estar com o Senhor, para passar tempo com Ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês também. Não sei tocar violão. Aprendi um tempo, depois deixei. Não sei tocar violão. Mas quando eu estou com o Senhor, eu toco, viu? Eu toco violão, eu canto louvores. Eu não sei nem se tá legal, se tá afinado, mas eu quero ali só contemplar, só adorá-lo. E eu também danço aqui no meu quarto, vou cá e vou lá e tudo mais. E isso é muito gostoso viver isso com o Senhor. Porque você sente que você tem uma liberdade ali com o seu amado, sabe? E uma coisa que eu faço muito durante esse tempo é fazer anotações. Eu chamo de rascunhos do lugar secreto. Ou rascunhos da intimidade. Não sei, não decidi o nome. Mas eu tenho aqui 4 caderninhos que contam um pouco da minha história com o Senhor, né? Eu passei a fazer diários, né? Tipo, escrever todo dia o que o Senhor falava comigo. Às vezes eu não escrevia e aí ficava acumulado. Aí eu escrevia em algum lugar que eu podia escrever rapidamente, assim, no celular, alguma coisa assim. Porque eu queria registrar. E toda vez que eu leio, isso aquece meu coração de novo. Eu estava aqui anotando algumas coisas para falar para vocês.
E aí eu tava anotando, eu falei, poxa, olha que Deus falou comigo em 2018, no mês de junho, nossa, que legal e tal. E aí eu tenho algumas coisas assim, mais um segredo que eu vou contar para vocês, que eu anotei aqui no meu caderninho, que eu escrevi assim: Deus me disse em 2019. Foi uma das coisas que o Senhor falou comigo. A primeira coisa que eu escrevi foi assim: Deus disse que iria me levar a muitos lugares, que foi o que ele falou quando eu estava na viagem. Deus disse para que eu não impedisse o Espírito Santo, que ele queria fazer em mim e através de mim. Deus me disse para buscá-lo até que nada mais importasse. Foi algo que o Senhor falou muito comigo, que eu tinha que buscá-lo até que nada mais importasse. As coisas dessa vida, as coisas terrenas, nada mais importa. Se o Senhor não estiver comigo, não importa. E era isso que o Senhor queria de mim. Deus começou a me despertar acerca do poder do jejum e da oração. Isso foi algumas coisas que eu fui anotando e que eu já falei para vocês aqui. Deus me falou sobre devoção e obediência a Ele, porque hoje a gente falou sobre um convite, né? Quando a gente recebe esse convite do Senhor, que eu creio que é desde o dia que a gente se converte, né? A gente já recebe esse convite de ter essa comunhão íntima e pessoal com o Senhor, nós precisamos aprender a obedecer. Então, o Senhor foi falando muito comigo. Todas as vezes que Ele falava comigo, eu falava assim, não, eu preciso obedecer aquilo que o Senhor está falando comigo aqui. Não posso ser uma filha rebelde. Eu comecei a reconhecer diante de Deus que eu sou imerecedora da graça e pequena diante da glória dele. Aí eu coloquei assim entre parênteses: ele me mostrou isso em uma visão. Por que isso? Porque eu lembro de muitas vezes orar, né? E de joelhos ali como Maria, né? Que ela estava ali, quietinha ali, e de joelhos, e eu lembro de ter uma visão. E na visão eu via um trono bem grande, cheio de ouro, muito lindo, muito, muito lindo. Era de ofuscar, assim. E eu não conseguia nem... Eu olhava e fazia assim, sabe? E eu me via desse tamanho, assim, bem pequenininha, bem miudinha. E ali eu comecei a entender qual era o tamanho da grandeza de Deus, né? E aí eu anotei isso, que eu era muito pequenininha. O Senhor falou sobre organizar algumas coisas na minha vida. Eu gosto muito de organização. Alguns de vocês que já foram as meninas do meu quarto sabem disso. Eu gosto muito de organizar as coisas. E o Senhor falou comigo a respeito disso. E para organizar primeiro, ele precisa mexer algumas coisas de lugar. Então, quando o Senhor começou a falar comigo sobre o lugar secreto, foi um período que ele mexeu em muitas coisas na minha vida, me mostrou alguns erros que eu precisava corrigir, algumas coisas que eu precisava mudar. Então, eu anotei isso aqui também. Eu encontrei suficiência plena em Deus, né? Jesus é suficiente, gente. Não é só falar de boca para fora, não é só dizer, Jesus é suficiente. Não, é de fato viver essa suficiência do Senhor. Nada mais importa. Jesus é suficiente, né? Então, eu fui anotando algumas coisas que eu ia passando com o Senhor. Eu geralmente botava um sonho que eu tive, colocava a data, e é uma dica para vocês fazerem isso. Em outros cadernos eu só escrevia louvores, e aí eu lembro que tem aqui, né? Lembro não, tem aqui, que eu colocava assim: toda vez que você lê isso de novo, ouça tal louvor. E isso é muito legal, porque te lembra daquele momento de novo com o Senhor, e é como se reacendesse algo no seu coração, sabe? Seu coração se aquece de novo. Então, eu queria animar vocês, né? Na verdade, assim, porque quando a gente se converte, a gente entende muitas coisas de Deus, mas nesse período de adolescência, né? Esse período teen que vocês estão vivendo, a gente às vezes costuma, já passei por isso, né? Costuma não priorizar tanto. Eu percebo o quanto vocês são intensos, né? Nessa busca ao Senhor. Então, eu queria animar vocês a não perderem isso. Mas o tempo que vocês tiverem, mesmo com a rotina de estudos, né, com a família, ajudar em casa, tudo isso é muito importante. Mas não percam o tempo que vocês podem ter com o Senhor. Ter um tempo de qualidade. Parar,
meditar, ouvir. Eu aprendi a não ter pressa quando eu estava no meu quarto. E todo mundo da minha casa começou a perceber que, às vezes, batia na porta, queria entrar para pegar alguma coisa. Aí eu falei, não, peraí. Eu até falei que eu ia botar uma plaquinha assim. Estou no lugar secreto. Não incomode, por favor. E tem sido tempos muito preciosos. Uma coisa muito legal também que aconteceu nesse período é que eu comecei a orar muito e falar, Senhor, me dá amigos que estejam vivendo coisas profundas com o Senhor também, porque eu queria ser animada por outras pessoas. Eu estava animando outros, mas eu também queria ser animada. E o Senhor me deu 4 amigos, assim, que começaram a falar muito comigo sobre jejum e oração. A gente começou a fazer jejum juntos, fizemos um jejum de 40 dias. Achei que eu nunca ia conseguir, mas fiz, porque o Senhor me deu esses amigos, né? E foi engraçado que foi resposta de oração para todos nós, assim, todo mundo estava orando a mesma coisa e o Senhor foi nos apresentando a cada um. Então, é algo muito importante. Outra coisa também que eu desenvolvi com o Senhor é que quando eu estou no meu lugar secreto, nada pode dividir a minha atenção. Então, eu desligo o computador, eu desligo o celular, eu desligo qualquer coisa que possa me atrapalhar de ouvir ao Senhor. E, às vezes, quando a gente está orando e lendo a palavra, vem um monte de coisa na nossa mente. Porque eu tenho que fazer isso amanhã, porque eu tenho que estudar para a prova de amanhã e tal. Semana que vem eu tenho que fazer isso também e tal. E isso muitas vezes nos impedem de ouvir o que o Senhor está querendo trazer naquele momento. E aí eu aprendi a vi também num livro que o autor ele fala assim, que ele aprendeu a anotar as coisas. Aí ele anotava e pegava e fechava, né? Dobrava assim e deixava lá. Tipo assim, não, agora eu não vou pensar nisso. Agora eu vou pensar no meu Senhor. Eu quero estar aqui com o meu Senhor. Então, é isso, né? O Senhor tem feito grandes coisas através disso. Quando a gente passa tempo com Deus, a gente aprende a orar muito. A gente aprende a contemplar o Senhor. A gente entende a suficiência de Deus. A gente aprende a renunciar à nossa própria vontade, tipo, não, eu quero, agora eu quero assistir um pouquinho de filme, agora eu quero ficar no Instagram, passando várias coisas lá. E eu aprendi a priorizar mais esse tempo com o Senhor. Então, foi um período que eu desativei Netflix da minha vida, tirei Instagram, eu precisei cortar tudo o que poderia me atrapalhar, né? De ter minha comunhão com o Senhor. Muitas vezes eu desligava, botava o celular no modo avião. Meus amigos mais próximos, eu falava assim, olha, eu vou agora pro secreto. Não fale comigo não, que se você falar comigo e não responder é porque eu tô com o Senhor aqui. E aí foi um período de muitas experiências com Deus. Quem quiser depois a gente pode conversar mais, que eu posso contar algumas coisas. E deixo aberto para perguntas. Muito legal, Júlio. Na verdade, assim, fiquei convencido de que deveria convidar você mesmo para vir aqui compartilhar isso. E nesse mês que a gente está começando a falar de devoção, e sinto que realmente foi uma direção do Espírito Santo de a gente mudar. Júlio viria na última sexta desse mês, né? A gente está começando o mês falando de devoção, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e de repente veio no coração, não, Júlio, acho que cabe você falar logo no início do mês, para a gente sair daqui hoje. Eu me sinto assim, viu, Júlio? Inspirado, desafiado, envergonhado também pela minha vida, ouvindo esses testemunhos, esses depoimentos seus, essas experiências, eu sinto esse misto todo dentro de mim, inspirado a viver isso, desafiado a ajustar minha vida, minha agenda para viver mais isso, constrangido também de não estar nesse momento vivendo tanto assim. Então acho que isso aí produz muito essa coisa toda dentro de nós aqui. Mas eu queria ouvir a galerinha aí, queria que vocês falassem o que é que isso, ouvir esse depoimento, esse testemunho, o que é que isso produz. Você pode compartilhar, você pode perguntar algo mais para a Júlia, tá? Você pode escrever alguma coisa no bate-papo. Seu caderninho está aí, Júlia? Está na sua frente aí? O caderninho que você faz suas anotações, está aí? Estão todos aqui. Mostra aí. Que legal. Tem um aqui, muito outro bom. cá. Você comprou e fez essas capas, foi isso? Você comprou e fez essas capas. E você vai usando, acaba um caderno, você pega outro. São seus diários. Eu pego outro.
São seus diários nesse tempo de comunhão com Deus aí. Você costuma riscar sua Bíblia, anotar textos na Bíblia? Você faz isso na sua Bíblia ou faz no caderninho? Algo muito interessante também que aconteceu nesse período é que, né, eu por exemplo, né, eu cortei entretenimento, como eu falei. Sim. Então eu pagava a Netflix, por exemplo. Aí eu comecei a comprar Bíblias de várias versões. Eu tenho aqui uma Almeida Revista Atualizada, que eu já tinha, né? Sim. Eu comprei uma NVI e comprei uma King James, que é a que eu mais gosto, né? Sim, legal. E aí, geralmente, cada Bíblia eu coloco uma cor e vou fazendo isso. E foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Começar a investir em coisas eternas, né? Isso aqui é eterno, são valores eternos. Livros também, eu comecei os irmãos indicando muitos livros, eu comecei a ler alguns livros que falavam sobre jejum, sobre oração, sobre o lugar secreto e tudo mais. Só um textinho que eu esqueci de falar. Pode, fique tranquila, viu? Sem problema. 2 textos, na verdade. Um é Salmos 27, 4, 8, que Davi, ele fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O desejo de Davi era passar o dia todo na casa do Senhor. Quando eu li esse texto, eu falei: nossa, eu quero viver a mesma coisa, porque algo acontece muito assim quando a gente está nessa intensidade de busca, é que a gente sente saudades do lugar secreto. A gente quer estar ali o tempo todo, a gente quer correr, sabe? Você tá às vezes na rua e eu acho que tem um microfone aberto. E às vezes você tá ali na rua e você fala: poxa, que saudade de estar lá com o Senhor, de ficar com Ele. E esse era o mesmo sentimento de Davi. Ele queria passar todos os dias da vida dele na casa do Senhor. E essa parte que fala assim: uma coisa ocorre no meu coração, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Buscar a presença do Senhor é uma decisão que a gente toma. Eu preciso ir mais profundo, eu preciso buscar mais a presença do Senhor. E eu lembro também de que o Senhor falou comigo, né? O reino de Deus é tomado por esforços, né? Por esforço. E eu preciso correr, tirar tudo que pode me atrapalhar de buscar isso, né? Do Senhor. E um texto que me falou muito sobre contemplação, de você contemplar o Senhor e passar tempo. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, mas só de olhar e pensar no Senhor, a gente já está ali contemplando e é muito gostoso. Que é aquele texto de Isaías 6, 2, 3, que fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu lembro que quando eu li esse texto, né, o Senhor falou muito forte comigo sobre isso de contemplação, sobre olhar para Ele. E eu imagino assim, o que os anjos veem, né, para ficarem ali: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus. E aquela coisa, aquela intensidade de ficar ali o dia todo. E aí eu li num livro que fala assim, que é como se eles fossem alimentados pela glória do Senhor, né? Eles não se cansam. Aí lá em Apocalipse fala que eles não se cansam, né? A visão de João fala que eles não se cansam. E eu falei: Senhor, eu não quero me cansar de contemplar o Senhor, de adorar o Senhor. Não me permita, Senhor, me cansar. E eu lembro que nesse dia eu fiquei 15, isso foi marcante para mim, eu anotei também. Eu fiquei assim, em média, 15 minutos ali falando: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus. Eu queria contemplar o Senhor e para mim não era nem suficiente fazer isso. Então eu fiquei ali: Santo, Santo, só repetindo. E foi muito bom, muito precioso mesmo de estar ali na presença do Senhor. Isso foi muito marcante. Amém. Se lembrar de algo mais ou de algum texto, fica à vontade, viu? Quem quer perguntar algo ou compartilhar algo? Eu anotei muitas frases suas, me emocionei algumas vezes.
fui confrontado outras vezes, anotei os textos. Se você puder me dar os textos depois, a Alana pode postar aí no grupo, tá? Os textos bíblicos, para a galera poder ler, poder meditar. Tá? E eu anotei 4 coisinhas que eu quero falar depois, se der tempo, mas eu quero ouvir a galera. Tio, posso falar? Pode, Giovana. É porque ela estava falando sobre esse lugar secreto. E aí, isso já aconteceu muitas vezes comigo, que ela falou que chegava do retiro com aquela animação, mas ia passando um tempo e essa animação ia se esgotando, acabando, né? E tinha uns dias que parecia que eu nem era batizada, né? Eu estava muito afastada do Senhor e que eu precisava ter esse lugar secreto. E teve uma vez que eu fiquei muito triste, eu fui para um encontro no Zoom mesmo, nessa quarentena, e aí meus amigos começaram a falar um monte de vezes e eu fiquei calada, porque eu não tinha nada, porque eu não buscava muito Senhor. E aí eu tive um sonho que eu estava aqui em casa e aí eu achava que era a volta do Senhor. Porque eu fechava os meus olhos e eu sentia muita paz mesmo. Eu achei que eu já estava nela, já tinha sido arrebatada. Mas quando eu abri os olhos, tinha um grande anjo de luz na minha frente. Uma coisa que eu fiquei muito impactada é que ele conseguia olhar dentro dos meus olhos. E toda pessoa que olha para o anjo dele é tão forte, ele é tão puro, que a pessoa cai ou fica cega e consegui olhar para dentro dos olhos dele. Ele era muito brilhante. E se Deus me mostrou isso, é porque Ele quer que eu fique mais perto dele. Eu seja mais sedenta, que eu tenho mais sede dele. Foi isso que eu... Amém, Giovana. Obrigado. Obrigada, Pro. Tô aqui. Quem mais? Obrigada. Deixa eu dar. Pode Vai falar lá, primeiro. Pode ir. Pedro Tá bom, Cauê. então, tá bom. Vai lá, Pedro. Queria fazer uma pergunta, Júlia, pode? Pronto. É que nesse período de quarentena, no caso, assim, na minha rotina do dia a dia, eu não tinha um momento para Deus, sabe, assim, separado para Deus. Lia a Bíblia às vezes na escola, no intervalo, orava ali enquanto estava caminhando. Era mais no cotidiano, sabe, mas eu não tinha um momento separado para Deus. E aí, quando começou a quarentena, eu comecei a buscar também isso. Eu estabeleci um tempo de oração, mas uma coisa que acontece muito, muito comigo é a questão de me distrair. Tipo assim, eu boto um tempo, e aí eu boto até um temporizador do lado para eu estar tendo noção, sabe, se não foi muito antes, ou enfim. E aí eu sempre botava já tempo a mais, porque eu sabia que ia me distrair, ia perder vários minutos pensando em outras coisas, e que não seria tempo de oração, seria tempo de distração, de qualquer coisa, menos de oração. E aí eu já tinha que botar tempo a mais, porque eu prometi a Deus tanto tempo de oração. E aí eu queria ver aí se você tem alguma dica com tanta experiência aí de tempo com Deus, dessa questão para não ficar se distraindo com outras coisas, né? Acho que você até falou de pensar em uma situação, uma prova que eu vou ter, uma coisa daqui a uma semana. É isso. Júlia, eu também tenho uma dica, mas deixa a Júlia dar as dela aí. Ai, meu Deus. O que é que você faz, Júlia, quando vem um pensamento e que você tem uma preocupação, você está nesse momento e você, de repente, tem uma preocupação, surge uma demanda, alguma coisa, como é que você administra isso? Uma coisa eu falei antes, né? Que eu anoto o que tá vindo naquele momento e aí eu dobro, como se dissesse assim, não, agora você não vou pensar sobre isso. E eu oro e falo, Senhor, coloca minha mente agora no lugar onde ela precisa estar. E dou ordem para minha alma. Alma, fica quieta. Não é hora de pensar nisso agora, né? A gente tem poder sobre a alma, né? Então a gente fala para ela, fica quietinha aí, que agora eu vou buscar o meu Senhor. E também eu oro por isso e eu escrevo às vezes. E uma coisa que Pedro Cauê falou, né? Que ele bota um cronômetrozinho e tudo mais. Eu também colocava, falava, não, agora eu vou passar 1, 2 horas com o Senhor. Mas eu aprendi a não colocar tempo,
que a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Você pode ali ser levado em oração e clamar pelas pessoas e interceder, ou então só parar para ouvir. Então, não coloque tempo para estar com o Senhor. Você senta ali e fala, Senhor, meu tempo agora é teu. Fica à vontade aqui. Fica aqui comigo, fica à vontade. Eu quero me deleitar na tua presença, eu quero ficar aqui com o Senhor. E isso foi algumas coisas que eu fui fazendo, né? Dar ordem mesmo para minha alma e confesso para vocês que dá certo. A sua mente fica limpa. Antes de começar, já vai orando, Senhor, limpa a minha mente. Eu quero agora ficar aqui concentrada no Senhor, não quero que nada me atrapalhe, porque eu quero estar com o Senhor, né? E, geralmente é isso que eu faço. Boa, Júlia. Eu acho que tem Pedro, eu acho que tem outras coisas assim. Júlia falou durante o papo aí, ela deu uma dica que eu achei legal de preparar o ambiente, né, para esse tempo de comunhão. Então, nesse preparar o ambiente, eu acho que tirar tudo que possa nos distrair naquele momento. Essa coisa, por exemplo, de desligar celular, desligar computador, né, se possível fechar a porta do quarto literalmente, para que o barulho dos outros na casa não me disperse, não me distraia, né? Eu acho que isso são algumas dicas práticas, assim, simples e práticas de preparação do ambiente, tá? Se você está muito inquieto, agitado, eu acho que às vezes o colocar um louvor, seja você botar um louvor, seja quem sabe tocar um louvor, seja quem não sabe tocar, como Julie, nessa hora, né? Cantar sem instrumento, não importa, tá? Então, eu acho que isso também é um instrumento, o louvor e a adoração, para aquietar nossa alma, para viver esse momento de forma mais tranquila e profunda, né? E uma coisa que eu faço, por exemplo, Júlia falou uma coisa boa de anotar. Veio uma preocupação, você está ali orando, tal, pelos colegas da escola, conversão deles, de repente, mas tem a prova de matemática. Você está orando pelos colegas da escola, lembrou da prova de matemática terça-feira. Você faz duas coisas. Ou você faz isso que o Júlio falou, anota ali para depois pensar nisso e orar por isso. Ou então você incorpora isso na oração. Eu costumo fazer isso. Às vezes eu estou ali tentando, né, estou ali na minha comunhão com o Senhor, tentando orar por algumas coisas e fica vindo um pensamento na mente, uma preocupação sobre alguma coisa. O que é que eu faço? Ó, Senhor, seguinte, estou aqui conversando com você e eu estou preocupado com essa questão aqui de fulano, de cicrano. Eu queria pedir logo por isso aqui agora, tirar essa preocupação do meu coração, recebe isso aqui, já coloco para ele, transforma aquilo num assunto de conversa, tá? Com ele. Ao invés de eu ficar tentando, às vezes, reprimir aquele pensamento que está tentando me distrair, eu incorporo ele logo, oro logo por ele. E aí eu fico tranquilo, ó, já apresentei isso para o Senhor, ele já sabe, pronto. E sigo adiante na minha conversa com ele, né? Então, acho que essas 3 ou 4 coisas aí, preparar o ambiente para tirar toda a distração. Se está muito agitado, inquieto, de repente o louvor, você louvar, adorar, ou botar o louvor antes para você se aquietar, eu acho que é uma coisa boa. Anotar coisas que você pode estar preocupado para você, na oração, não ficar lutando com esses pensamentos. Ou fazer isso que eu estou falando aqui, de incorporar isso na oração e já pedir por isso ali ao Senhor, né? Quem mais? Uma coisa sobre louvor, né? Que eu preparei algumas playlists no Spotify justamente para esse momento, né? Aí eu tenho uma playlist que ela chama Secret Place, que é lugar secreto. Olha, e tem outra que chama Meu Lar. que são músicas que falam sobre Jesus, que falam sobre a volta de Jesus, que falam sobre o céu, né? E geralmente quando eu, né, vou orar, eu começo assim, ouvindo louvor e preparando mesmo o ambiente, né? Muito interessante, muito legal. Quem mais? Perguntas, comentários? Legal, obrigado, Ju e tio Dé aí, viu? Notei tudo aqui, tentar praticar. Amém. E depois compartilhe com a gente as coisas que você também tem aprendido aí para lidar com a distração. Nos ensine também, viu? Estamos todos nessa escola de aprender essa comunhão com Deus aqui. Aqui não tem nenhum mestre, né, Julito? Só tem aprendizes. Amém. Quem mais? Quer perguntar ou compartilhar algo? Eu. Pode falar. É Enzo Borges aqui. Diga, Enzo, pode falar. Uma coisa que mexeu muito comigo, que me falou quando a gente falou, foi mais, tipo, a gente separar um tempo para poder, não 30 minutos, 20 minutos, mas você ficar lá 3, 4 horas ou mais, sei lá, você fica mais tempo olhando para ele, porque, tipo,
esse mês que passou agora foi um mês muito cheio, teve muita coisa que aconteceu. Aí eu não conseguia encontrar algum tempo e às vezes eu ficava meio que afastado mesmo do Senhor. Aí isso foi uma coisa que chamou muito minha atenção e a gente tem que encontrar um tempo para isso, porque você não pode dizer que não tem tempo, porque você tem tempo, só que você está fazendo isso para outra coisa. Ou você está na TV, ou você está conversando com a família, mas você não está aproveitando esse tempo que você teria para poder falar com o Senhor, para orar, jejuar, para você falar com Ele, para você desfrutar do amor dele. E isso é uma coisa que chama muito minha atenção e que eu acho que eu tenho que melhorar e eu vou meditar nisso, eu vou orar nisso, anotei tudo aqui, mas é isso que eu queria falar mesmo. Amém. Bom demais, Enzo. A Amanda vai me ajudando aí, como você é anfitriã, com aqueles que levantarem a mão. Tasso, você pediu aí para compartilhar, queridão? Júlia, boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para, tipo assim, para crescer para tipo assim, progredir nisso, né? Porque eu acho que ninguém começa, vamos dizer assim, logo nas 5 horas, nas 4 horas. Eu acho que, tipo, meio que é um processo, né? E eu acho que eu queria saber qual a maior dificuldade e, sei lá, a tua maior motivação para continuar, para perseverar nisso. Porque às vezes, né, tipo, chega encontro, chega outra coisa, e aí chega na sua agenda e às vezes você fica, poxa, será que eu faço isso mesmo? Eu queria saber de tu aí, como é que você achou isso em você mesmo e começou a praticar de uma forma assim progressiva? Boa pergunta. Você fez 2 perguntas, né? Isso. Sobre o que me motivou, né? Primeiro, o que me motivou foi saber que o Senhor, ele é um rio de águas vivas. Você tá com o áudio desligado. Ops, estava com o áudio desligado. Obrigada, Pio. Júlia, você tá falando com a áudio? Tá com o áudio desligado de novo. Obrigado. Pronto. Agora tá, certo? Tá ok. Falei que você fez 2 perguntas, né? Aí eu vou responder o que me motivou a buscar mais a presença do Senhor. Porque eu entendi que o Senhor é um rio de águas vivas, cujas fontes não secam. Então, quanto mais eu beber dessa fonte, mais eu vou ter. Então, eu quero beber mais, beber mais. E aí eu comecei a entender que eu precisava ir mais profundo nisso. Então, eu precisava buscar mais, dedicar mais tempo ao Senhor. Assim, o que eu mais tive dificuldade foi realmente de passar tempo com Deus no início. Então, eu ficava ali, aí eu orava e falava, agora o que eu vou fazer? Eu vou louvar. Eu vou ler a palavra agora. Aí eu falava, e agora o que eu vou fazer? Eu ficava assim. E aí vinha aquele momento que é muito normal de acontecer e que acontecia muito, era um momento de tédio. Tipo assim, e agora o que eu vou fazer? Então eu vou comer alguma coisa ou eu vou assistir um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Aí sempre vem as ideias, várias ideias do que fazer para não ficar ali. E aí era aí que eu matava a minha carne e falava, não, eu vou ficar aqui. E aí era aí que eu começava a contemplar o Senhor, pegava o violão, começava a tocar, né? E eu comecei muito também, às vezes quando eu não tinha, não que não tinha, né? Que a gente sempre tem pelo que orar, mas eu comecei a orar muito em línguas, né? Eu ficava ali orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E nisso o Senhor ia me dando interpretação do que eu estava orando, o Senhor ia me dando visões nesse tempo. Então eu ia meio que evoluindo nisso aí. Mas eu não comecei passando 4 horas, 5 horas orando e lendo a palavra, né? Isso foi uma progressão. E todo dia eu falava, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Se eu passei 1 hora, amanhã eu quero passar 2. Então entra muito naquilo que eu falei sobre decidir mesmo, aceitar esse convite e ir para a presença do Senhor. Muito bom, Júlia. Respondeu sua pergunta?
Sabe, Tarso, uma coisa que ouvindo o Júlio fica mais claro para mim, nessa coisa desse tempo de quantidade e qualidade, né, com Deus, que esse tempo é muito rico, assim, e diverso. Você pode, num tempo desse com Deus, seja ele de meia hora, de uma hora ou de 4, você pode ter um tempo de orar, ter um tempo de ter uma lista para você interceder por pessoas ou por situações, ter um tempo de ler e meditar na palavra, tá? Estudar a palavra, ter um tempo de botar um cântico, ou tocar um cântico, ou sem nada, só com seu coração e sua voz, ter um tempo de adorar o Senhor. Pode ser que num momento desse, você tenha tudo isso, de tudo um pouco. Pode ser que um dia você chegue na presença do Senhor e queira só adorá-lo. Chega, como ela falou aí, na janela, contempla o Senhor, e ali você começa a lembrar de um cântico, você canta um cântico, daqui a pouco vem outro louvor ao seu coração, o Espírito Santo traz uma outra adoração, e ali você passa um tempo, 10, 15, 20 minutos, só adorando ao Senhor, né? Ou vai ter dias que você vai pegar e dizer assim, Senhor, olha, quero aqui ser consolado, quero ser animado aqui pela tua palavra, e vai ficar lendo a palavra, e lendo, deixando Deus falar com você na palavra. Então, tanto um momento desse com o Senhor, ele pode ter essa riqueza de coisas, né? Como você pode um dia ter só um tipo de experiência. Tudo isso coopera para essa comunhão. Pensa assim, você com Mateus e Luca, a trindade, essa trindade de vocês aí de oração. Vocês disse que vocês fazem de tudo, né? Vocês podem orar, interceder um pelos outros. Vocês podem ler a palavra juntos. Vocês podem resenhar, que é a comunhão, a conversa, a risada. Então, isso que você tem com seus amigos, você pode ter com Deus. Tem um dia que você tem só para dizer coisa. Tem um dia que você chega ali, você está tão quebradinho, ou tão abatido, ou sei lá o quê, que você fica quieto ali, silencioso, né? E pedindo ao Espírito Santo, ore por mim, que eu não sei nem o que pedir aqui. Deixa eu ver se Deus te dá uma visão, um sonho, ou uma palavra. Então, essa forma, esse momento com Deus, de comunhão aí, íntima, profunda, ele não tem uma fórmula, não tem uma regra. O que eu gostei de Júlia é um testemunho, ela contando as experiências, inspiram para você buscar viver mais uma coisa ou outra, né? Incorporar algo aí à sua prática dessa comunhão com Deus. Mas não tem uma regra, assim, chegar essas 4 horas, meia hora eu vou fazer isso, meia hora eu vou fazer aquilo. Não. É um tempo com seu amigo. E pode rolar de tudo, pode rolar só de uma coisa. O que mais? Mais alguém quer falar? Só uma coisinha também. Não significa que eu tenho que passar 5 horas ou 4 horas. Nem sempre é assim, né? Eu várias vezes já fui, como o Dé falou, tipo assim, quebrada. E falar assim, Senhor, eu só quero chorar hoje. E aí eu chorava. E ali o Senhor ia ministrando o amor dele no meu coração, né? A paz dele diante de todas as situações. E eu lembro que uma vez eu parei assim na minha janela e fiquei assim, Senhor, não sei nem o que te falar, mas eu só quero te contemplar. E aí, mais uma vez, olhando para os céus, o Senhor falou muito forte no meu coração, permaneça. Permaneça naquilo que você está fazendo, né? Me contemple, né? E algo também muito interessante, Dé, que veio de falar também, é que eu tenho um pai que não é convertido. E muitas vezes eu entrava no meu quarto e ele ficava às vezes sem entender, assim, né? Por que Juliana fica tanto... Juliana só fica nesse quarto? Eu sempre saio, converso com meu pai, fico com ele, brinco, dou abraço, dou beijo e tudo mais. Mas eu precisava estar com o Senhor, né? E aí uma vez ele me perguntou, por que você fica tanto... Meu pai, eu aprendi o que é lugar secreto, eu aprendi a estar com o Senhor. E isso começa a impactar outras pessoas ao seu redor, sabe? Meu pai começou a vir falar comigo e dizer assim, rapaz, eu nunca tive isso com Deus, né? De ficar orando, de ficar lendo a palavra. Então isso impacta muitas pessoas que estão ao seu redor, né? E é muito legal você olhar seu pai que não é convertido, ver que isso chama a atenção dele, né? Aí me veio de falar isso aqui também. Muito bom, Júlio. Anotem 4 palavrinhas aí que eu vou dar para vocês. Enquanto eu ouvi a Júlia, o Espírito Santo foi me trazendo essas 4 palavras. Para mim, o testemunho dela está recheado dessas 4 palavras. E cada palavra dessa, eu anotei a palavra, Júlia, e do lado eu puxei uma setinha que essa palavra ela leva a uma outra coisa. Essa atitude, essas palavras são 4 atitudes. E essas atitudes, eu puxei uma seta, porque cada atitude leva a uma outra atitude. Coisas simples e práticas. Anotem aí. Primeira coisa que a gente percebe fortemente no testemunho de Júlia, tá? Prioridade. Não tem a ver com ter mais tempo ou menos tempo. Tem a ver com priorizar esse tempo com Deus.
Entender que isso é, como a palavra disse no texto de Lucas, é a melhor parte. Isso é o mais importante. Isso é a vida eterna. Conhecer a Jesus, a Deus e a Jesus a quem ele enviou. Então, entender que essa comunhão com Deus, íntima, profunda, constante, gostosa, isso é a melhor parte da vida. Isso é a melhor parte da vida cristã. Tá? Obedecer é consequência disso, servir é consequência disso, mas a comunhão, ela é a base para a gente viver a vida cristã. Sem comunhão, a vida cristã vira uma religiosidade, uma tradição, uma obrigação, um peso, uma coisa sem graça, chata. Então, essa comunhão vai ser o motor para todo o restante. Então, primeiro, prioridade. Tá? Aproveitem, gente. Vocês estão num tempo que vocês não têm trabalho, vocês não precisam sustentar a casa, ganhar dinheiro para se sustentar, nem sustentar ninguém. Vocês não têm marido, viu, Aline? Vocês não têm esposa, viu, Luca? Vocês não têm filhos, viu, Júlio Menezes? Então, vocês não têm essas coisas que dão muito trabalho e que ocupam muito tempo. Dão muito prazer e alegria também, viu? Trabalhar é muito bom, ter esposa e marido é maravilhoso, ter filhos é uma bênção, mas tudo isso ocupa a cabeça, o coração, o tempo, a energia. Tá? Por isso, Paulo fala lá para os solteiros, né, Júlio? Que os solteiros eles têm uma vantagem em relação aos casados. Os solteiros não estão, viu, Sarinha e Kel? Não estão divididos. O casado, por mais que ele ame ao Senhor, o tempo dele está dividido. Eu tenho que dividir meu tempo com o Tiamon, que eu tenho que amar e cuidar dela. Tenho que dividir meu tempo com Liz, Luca e Mila, que eu tenho que ensiná-los a amar o Senhor. Né? Tenho que curti-los também. Eu tenho que dividir meu tempo com o trabalho, que eu preciso sustentar a minha casa, eu preciso ajudar os necessitados. Então, nota quanta coisa tem na minha vida que não tem na de vocês ainda, mas isso não exclui que eu preciso priorizar. Eu não posso usar isso como desculpa, eu não tenho tempo, deixa lá se der tempo no final do dia. É a questão de prioridade. Mas estou dizendo a vocês que hoje vocês têm uma facilidade. Vocês têm quem sustente, tá? E vocês não têm essas outras preocupações de um adulto, de um casado. Então, caiam para dentro de Deus. Usem todo o tempo livre, tá? Para cair para dentro de Deus, para ter comunhão com o Senhor, para conhecê-lo mais. Essa palavrinha, prioridade, viu, Alana e Davi? Eu puxei uma setinha e botei do lado o seguinte, disciplina. A prioridade vai me levar a ter uma disciplina. Se eu não estabelecer uma disciplina, não vai acontecer no natural. Aliás, desculpe, algumas vezes vai acontecer. Porque eu saí de um quarentinho, ouvi Júlia testemunhando, então eu vou sair daqui cheio de vontade de orar hoje, amanhã, ler a palavra, jejuar 40 dias. Eu vou sair daqui super motivado a tudo isso, por um tempo. Porque isso às vezes é uma coisa assim de emoção, de empolgação. Não é ruim, não. Isso é legal, gente, para me tirar da passividade. Mas isso não vai sustentar todo dia, se eu não tiver uma disciplina. E disciplina não é coisa ruim, não. Disciplina é coisa boa, viu? Comer todo dia é disciplina, tá? Tomar banho todo dia é disciplina, escovar o dente todo dia é disciplina, né? Dormir todo dia é uma disciplina, é rotina. E é bom, é necessário, né? É importante, é essencial para viver. Passa um dia sem dormir, sem comer, sem tomar banho, né? Tudo isso é importante, é bom, é gostoso, é essencial. Essa comunhão com Deus também. Então, prioridade vai me levar a ter uma disciplina, tá? Ou seja, não precisa necessariamente... tem gente que facilita isso, estabelecer o horário do dia, ou quanto tempo vai ter, né? Tem gente, para alguns, essa disciplina de ter o horário tem que ser de manhã cedo, ou é na hora do almoço, ou é de noite, né? Para alguns ajuda, para outros não, mas a prioridade é que você, naquele dia, vai separar um tempo com Deus para isso. E às vezes, né, Júlia, uma coisa que pode desmotivar alguns é pensar, ouvindo essas experiências espetaculares que você falou, né, de tempo, e alguns livros que a gente lê de irmãos que passam horas em comunhão com Deus, um Davi pode olhar um negócio assim, poxa, eu não consigo, eu oro 5 minutos, ou um João, ou um Mateus, ou um Pedro, falei Davi porque está aqui na minha frente, pode às vezes olha o relógio, 5 minutos, puxa, o que é que falta orar? E ora, 7 minutos, né? Então, às vezes você estabelecer, vou orar 4 horas, pode ser um alvo grande para você. Seja fiel no pouco. No início, comece com um tempo menor de qualidade que você sinta que você teve na presença de Deus e você vai estendendo. Foi assim com o Júlio. É assim com todo mundo, né? Então, prioridade leva a disciplina. Segunda palavrinha, renúncia.
Você viu que Júlio falou de algumas coisas muito práticas e eu achei até desafiadoras, até incômodas de ouvir, viu? Júlia, você vê que ela foi movida pelo Espírito Santo, ela não foi pelo politicamente correto, não. Ela estava falando para 60 adolescentes que certamente curtem série, rede social, né? E Júlia disse assim, eu renunciei a essas coisas, cancelei, abri mão, tá? Para quê? Para ter mais tempo, meu coração está mais inteiro, né? Para buscar o Senhor. A gente está estabelecendo isso aqui como uma regra para todo mundo? Não. Mas é uma boa coisa para você se perguntar quanto tempo eu gasto em rede social? 40 minutos. Eu gasto isso em oração, em leitura da palavra? Quanto tempo eu gasto, né, Pedro, num videogame, que é legal, que é divertido? Meia hora, uma hora, não vejo o tempo passar. Eu gasto isso em oração, em leitura da palavra, em adoração. Quanto tempo eu gasto em séries da Netflix? Às vezes emendo um episódio com o outro, 2, 3 episódios. Eu emendo uma oração com a outra. Eu emendo um louvor com o outro. São coisas para se perguntar. Ninguém aqui está julgando ninguém, nem estabelecendo uma regra para ninguém. Mas é uma boa coisa para se perguntar. Né, Felipe? Quem sabe alguns saírem daqui, uns podem sair empolgados e dizer, eu não vou assistir série. Pode ser que alguns saiam daqui desafiados a fazer uma renúncia dessa, viu, Pedro Cauê? Pode ser que outros saiam daqui desafiados assim, ó, eu vou jejuar, entenda? Eu vou fazer um voto, eu vou abrir mão de rede social por uma semana. E o tempo que eu estarei na rede social, eu vou estar orando e lendo a palavra. Eu vou abrir mão de série por um mês. E nesse tempo que eu estarei assistindo um episódio por dia de 45 minutos, eu vou orar, eu vou ler a palavra e vou orar. São sugestões, são desafios que o Espírito Santo pode trazer para cada um. Né? Renunciar coisas do seu entretenimento. A setinha que eu puxei foi essa, renúncia, levando a trocar o entretenimento, ou melhor, ter o entretenimento na comunhão com Deus. Trocar algumas coisas do entretenimento terreno, que não são ilícitas, não são pecaminosas, não estou dizendo isso, mas trocar pelo entretenimento espiritual, encontrar nisso o entretenimento. Então, primeira palavra, prioridade, levando a disciplina. Segunda palavra, renúncia, levando ao entretenimento na comunhão com Deus. Terceira palavra, prazer. Júlia falou muito disso, gente. Ela falou de prioridade, ela falou de disciplina nessa comunhão com Deus, de trancar o quarto, de desligar o celular. Ela falou de renunciar coisas, mas uma coisa que Júlia transbordou aqui, para mim, o mais forte e o mais é o prazer que ela tem nesse momento. Não é não, Sara, Gabriele? Você não vê ela falando com um peso, de que, me estou me esforçando. Está sendo uma luta, viu, gente? Está sendo um negócio difícil, mas eu estou aqui me esforçando. Tem disciplina, gente, mas essencialmente se tornou para a Júlia uma coisa prazerosa. Você viu como ela fala, o olhinho dela brilha, né? A cara dela parece que está transfigurada. Aquela sensação dos discípulos quando estavam lá, que viram Jesus, Moisés quando esteve na presença. Eu vejo o rostinho de Júlia aqui, em alguns momentos ela falando, eu via uma expressão, uma face transfigurada, de que esteve na presença do Senhor e o brilho estava saltando nos olhos, no rosto, no sorriso, né? Então, prazer. E a setinha que eu pulsei para o lado de prazer foi necessidade. Além de ser um prazer, Vanessa, se tornar uma necessidade. Tipo assim, se eu não orar naquele dia, eu passo mal. Se a pessoa não comer muito tempo, ela passa mal. A pressão cai, o açúcar cai, ela fica tonta, ela pode desmaiar. Né? Se não beber água todo dia, ela pode ter dor de cabeça, pode ficar desidratada, né? Já pensou a gente chegar nesse ponto da comunhão com Deus ser uma necessidade? Se você chegar no final do dia e não teve comunhão, você começar a ter dor de cabeça, mal-estar, né? Já pensou? Você pode até orar por isso. Se eu me der um mal-estar, se eu não tiver comunhão com você, hoje me deu um mal-estar para eu só dormir depois que eu resolver esse negócio. Tem que ter coragem para fazer uma oração dessa, né? Mas, de repente, gente, se tornar uma necessidade como é comer, beber. Hein, Anesté? Uma necessidade. Tipo assim, ó, já pensou? Não estou dizendo isso não, hein? Se a gente diz assim, olha, só vou comer depois que eu tiver comunhão com Deus. Imagina. Hein, Vini? Você aguenta quanto tempo aí sem comer? Só vou comer depois que eu tiver minha comunhão com Deus. Aí você vai priorizar. Né? Você pode fazer esse desafio também com entretenimento. Eu só vou usar rede social hoje, ou só vou usar Zap hoje, ou só vou assistir uma série depois que eu já tiver tido minha comunhão. Garantir a melhor parte, aí eu vou para as partezinhas razoáveis da vida. São desafios, são dicas que ficam, tá? E a última palavra. Então, prioridade levando à disciplina, renúncia levando ao entretenimento na comunhão, prazer levando à necessidade. A última palavra,
que eu vi aqui. Júlia não está falando de uma experiência de 3 dias que ela está vivendo. Ela está falando de uma experiência de alguns anos que ela está vivendo com o Senhor. Então, essa palavrinha que eu quero é perseverança. Perseverar nisso. Começar no pouco, ser fiel naquele pouco tempo com o Senhor, e estendendo isso, se disciplinando, tá? Renunciando coisas para ter mais tempo, para estar mais inteiro, encontrar nisso prazer, satisfação, se tornar até uma necessidade na sua vida e você perseverar nisso. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Melhor do que um dia você orar 4 horas e passar mais uma semana sem orar, viu, Enzo? Ore todo dia. Não adianta você comer uma feijoada domingo e passar uma semana sem comer. Você vai passar mal. Não sei se esteja jejuando, um jejum sobrenatural. Então não dá para estocar, né? Não dá para estocar isso. Então é melhor você fazer menos e todo dia. A constância, a perseverança. E a última setinha que eu puxei, Sara Gabriele, dentro de perseverança, é recomeço. Tá? Eu me sinto desafiado a recomeçar, ouvindo esse depoimento, esse testemunho. Então tem gente aqui que eu sei que já teve momentos melhores de comunhão com o Senhor. E agora, por várias razões da vida, do estudo, de outras coisas que entraram aí na sua rotina, o entretenimento, muitas coisas, você pode ter parado no meio do caminho, pode ter desanimado. É tempo de recomeço. Eu saio desse encontro de hoje, eu que já tenho 30 anos com essa comunhão com Deus, eu saio, viu, Júlia? Muito obrigado por você dividir sua vida, sua história, sua experiência, que eu saio muito animado a recomeçar. Senhor, eu posso sim ter mais tempo contigo. Minha comunhão contigo pode sim ser de melhor qualidade do que tem sido nesse tempo recente. Eu quero viver isso, eu preciso viver isso contigo. Amém? Guardem essas palavrinhas. Só para fechar. Pode falar. Fechar uma coisinha. O sentimento que o Senhor foi colocando no meu coração a cada vez que eu ia, né, pro meu quarto, ficar com Ele. E sempre vem, assim, o mesmo sentimento de que a gente estava falando sobre o meu amigo, né? Nesse tempo de quarentena. Estamos com saudades de muita gente. De abraçar, de beijar, de conversar, de ver. E não é diferente com Jesus. O Senhor começou a me falar muito que eu tinha que ter saudade dele todos os dias. Não importava se eu já tinha estado com ele ontem, mas hoje, eu acho que isso entra no que Dé falou, né? Recomeço. Hoje eu sinto saudade de novo. E eu preciso, aí entra na necessidade, no prazer. Eu preciso matar essa saudade mais uma vez. Então, toda vez que eu ia estar com o Senhor, orar com o Senhor, eu falava, Jesus, que saudades. Que saudade de estar na tua presença. E algo muito legal também, que eu fui aprendendo, é que é importante você cultivar a presença do Senhor durante todo o seu dia. Né? Você está ali estudando, você para, contempla, louva o Senhor. Você está ali arrumando a casa, você, Jesus, varre a casa aqui comigo, porque hoje eu não estou muito afim de varrer. Vai aqui comigo. E diversas vezes eu senti a presença do Senhor ali, nesses momentos também. Tio Sérgio fala uma coisa com os solteiros, você já deve ter ouvido, que ele compara a comunhão com Deus com você ficar no sol, né? Você fica ali no sol e se você ficar 2 horas, vai mostrar que você tomou sol. Todo mundo vai olhar, olha como você tá moreninha, né? Você tomou sol. Mas se você só passa 15 minutos, 20 minutos, tem gente que não pega a cor. Eu, branca desse jeito, não fico moreninha, não. Mas se eu passar mais tempo, as pessoas vão ver e vão observar que eu tô moreninha, né? Que eu tô coradinha. Então, e algo também de renúncia do entretenimento, como eu falei, eu comecei a substituir, né? Por leituras. Ler um livro que falasse alguma coisa sobre isso, né? Sobre oração, sobre jejum, sobre o Senhor, sobre os céus, não sei. Mas ler um livro, porque eu estava ali, ao invés de estar assistindo um seriado, alguma coisa, mas eu estava ali cultivando mais uma vez a presença de Deus. Se eu não estivesse lendo o livro, eu gosto muito de fazer lettering, e eu estava fazendo algum lettering, alguma coisa que eu queria falar para o Senhor, que eu queria declarar para o Senhor. Aí eu ficava ali fazendo, e o Senhor ia me inspirando, ia falando comigo. Que é legal você trocar também, não vai deixar de ser entretenimento, mas vai ser algo eterno. Você vai estar sendo edificada com aquilo que você está fazendo. Amém, muito bom. Bom demais, queridos. Amo demais vocês. Eu abro os vídeos aí para poder a gente tirar os prints. Bote Júlio